Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Opa, Legião, só abrindo um parênteses aqui, um dos contos que vai ter aqui no compilado foi escrito pelo grande Daniel Magalhães. É um seguidor aqui do podcast e ele escreveu esse conto que eu transformei em episódio. Então, se você tem interesse em ter uma história contada por mim, pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Compilado de histórias curtas. Preguiçosa noite de sábado. Aqui estou eu, todo aconchegado na cama, aquecido e satisfeito debaixo das cobertas de seda macia, assistindo algum documentário estúpido na TV que eu nunca tinha ouvido falar. Eu ia desligar a TV, mas o pote de sorvete não me deixou usar as mãos para outra coisa senão colocar aquela delícia gelada na minha boca. Noites como essas são raras. Não é sempre que todos estão fora de casa e eu posso aproveitar minha própria companhia comendo um delicioso sorvete. Na verdade, eu não estava esperando que ninguém voltasse até amanhã. Isso que fez o som da porta abrindo no andar de baixo me deixar tão preocupado. O pânico me atinge como um trem a vapor. Eu silenciosamente pulo para fora das cobertas, derramando o sorvete por todo o tapete branco no chão. Abro o armário ao lado da cama. Ouço passos pesados e indiscretos, como se eles quisessem que eu saiba que eles estão aqui. Eu ofego e pego a colher que estava usando. Os passos ficam mais altos. Eu me forço para o espaço minúsculo restante no guarda-roupa. E fecho a porta. Exatamente no momento que o estranho abre a porta do quarto, não deixando nenhum segundo de silêncio. Espio através do espaço das portas do guarda-roupa. Seu rosto parece familiar, mas não sei bem dizer de onde eu o conheço. Ele localiza o sorvete derramado e vira a cabeça por toda a extensão do quarto. Olá? Ele chama. Não sou eu cruel, mas eu cometi esse erro antes. Nunca, sob quaisquer circunstâncias, acredite na simpatia de uma voz. Ele olha debaixo da cama. Merda, ele tá procurando alguém. Eu seguro um gemido e começo a curvar a ponta da colher para trás, esperando quebrá-la e criar alguma forma de me defender. Ela se quebra, mas faz um estalo metálico. O homem vira a cabeça e vem em direção ao guarda-roupa. Eu estou tremendo agora. Por favor, não abra, por favor, não abra, por favor, não abra. A porta se abre. Ele me vê. Nós gritamos simultaneamente com medo e surpresa. Sem hesitar, eu salto para cima do homem e começo a cavar em qualquer pedaço de carne que consigo com a borda afiada da ponta da colher. Ele grita de dor, mas eu não vou parar. Eu apunhalo profundamente seu peito e pescoço, mais e mais, até que ele fica imóvel. Eu o matei. Eu choro de desgosto e disparo para longe da casa. Eu corro pela estrada até que eu sinto que estou longe o suficiente. Sento na beira da calçada por um momento e expiro fortemente antes de recuperar a compostura. Pego meu celular e eu abro o Twitter e pesquiso #festa, esperançoso que dessa vez eu encontre uma casa onde o morador realmente diga que esteja fora durante a noite. Portal da Mente. Em 1983, uma equipe de cientistas profundamente devotos conduziu um experimento radical em uma instalação não revelada. Os cientistas teorizavam que um ser humano sem acesso a quaisquer sentidos ou formas de perceber estímulos seria capaz de perceber a presença de Deus. Eles acreditavam que os 5 sentidos obscureciam a nossa consciência da eternidade e sem eles um ser humano poderia realmente estabelecer contato com Deus através do pensamento. Um homem idoso, que alegou não ter mais nada pelo que viver, foi o único sujeito de teste a ser voluntário. Para privar de todos os seus sentidos, os cientistas realizaram uma operação complexa na qual todas as conexões nervosas sensoriais com o cérebro foram cortadas cirurgicamente. Embora o sujeito do teste mantivesse a função muscular completa, ele não conseguia ver, ouvir, saborear, cheirar ou sentir.
Sem nenhuma maneira possível de se comunicar ou mesmo de sentir o mundo exterior, ele estava sozinho com seus pensamentos. Os cientistas o monitoraram enquanto ele falava em voz alta sobre seu estado de espírito em frases confusas e arrastadas que ele nem conseguia ouvir. Depois de 4 dias, o homem alegou que estava ouvindo vozes abafadas e ininteligíveis em sua cabeça. Presumindo que se tratava de um início de psicose, os cientistas prestaram pouca atenção às preocupações do homem. 2 dias depois, o homem chorou porque conseguiu ouvir sua falecida esposa falando com ele. E mais ainda, conseguia se comunicar de volta. Os cientistas ficaram intrigados, mas não se convenceram até que o sujeito começou a nomear parentes falecidos dos cientistas. Ele repetiu informações pessoais que apenas seus cônjuges e pais falecidos teriam conhecimento. Nesse ponto, uma parcela considerável de cientistas abandonou o estudo. Depois de uma semana conversando com os falecidos através dos seus pensamentos, o homem ficou angustiado, dizendo que as vozes eram esmagadoras. A cada momento da vigília, sua consciência era bombardeada por centenas de vozes, que se recusavam a deixá-lo em paz. Ele frequentemente se jogava contra as paredes, tentando provocar uma resposta dolorosa. Ele implorou aos cientistas sedativos para que pudesse escapar das vozes pelo menos dormindo. Essa tática até funcionou por 3 dias, até que ele começou a ter graves terrores noturnos. O sujeito disse repetidamente que poderia ver e ouvir os falecidos em seus sonhos. Pouco mais de um dia, o velho homem começou a gritar e se arranhar. Seus olhos quase foram arrancados. Na esperança de sentir algo no mundo físico, o homem histérico dizia que as vozes dos mortos eram ensurdecedoras e hostis, falando do inferno e do fim do mundo. Dado certa altura, ele gritou: "Sem céu, sem perdão", por 5 horas seguidas. Ele implorava continuamente para ser morto. Mas os estudiosos estavam convencidos de que ele estava perto de estabelecer contato com Deus. Depois de mais um dia, o sujeito não conseguia mais formar frases coerentes. Aparentemente louco, ele começou a arrancar pedaços da carne do braço. Os cientistas correram para a câmara de testes e o prenderam em uma mesa para que ele não pudesse se matar. Depois de algumas horas amarrado, o sujeito parou de lutar e gritar. Ele olhou fixamente para o teto enquanto lágrimas rolavam silenciosamente por seu rosto. Durante 2 semanas, o sujeito teve que ser reidratado manualmente devido ao choro constante. Eventualmente, ele virou a cabeça e, apesar da cegueira, fez contato visual focado no diretor do projeto pela primeira vez no estudo. E ele sussurrou: "Conversei com Deus, e ele nos abandonou." Virou sua cabeça novamente para cima e morreu. As causas da morte são desconhecidas e continuam um mistério para aquela pequena equipe. Já a última frase do homem explicaria muita coisa, do porquê o mundo está à beira do colapso. Uma história para assustar meu filho. Filho, nós precisamos ter uma conversa sobre segurança na internet. Eu lentamente me sentei perto dele. Seu laptop estava aberto. Ele estava jogando Minecraft em um servidor público. Os seus olhos estavam vidrados na tela. Haviam comentários do lado da tela, em um chat. Filho, você pode parar o seu jogo por 1 minuto? Ele saiu do mundo do jogo, fechou o laptop e olhou para mim. Papai, isso será mais uma história assustadora e brega? O quê? Eu fingi uma dor por 1 segundo. Então sorri para ele. Eu pensei que você gostava das minhas histórias. Ele cresceu ouvindo minhas histórias sobre crianças que encontraram bruxas, fantasmas, lobisomens e trolls. Assim como muitas gerações de pais, eu usava histórias assustadoras para reforçar a moral e ensinar lições de segurança. Pais solteiros como eu devem usar todas as ferramentas à sua disposição. Ele fechou a cara um pouco. Elas eram legais quando eu tinha 6 anos, mas agora estou ficando mais velho. Elas não me assustam mais. Elas são meio idiotas. Se você vai me contar uma história sobre a internet, você pode fazê-la ser assustadora? Eu fiquei espantado com sua incredulidade. Ele cruzou seus braços. Papai, eu tenho 10 anos. Eu posso lidar com isso. Ok, eu vou tentar. Era uma vez um garoto chamado Kobe. A expressão dele indicou que ele não tinha se impressionado com o terror da introdução.
Ele suspirou e continuou a ouvir mais uma das histórias de seu pai. Eu continuei. Colby foi à internet e entrou em vários sites infantis. Depois de um tempo, ele começou a conversar com outras crianças em game, em chats de jogos online. Ele fez amizade com um novo garoto de 10 anos de idade chamado Helper 23. Eles gostavam dos mesmos jogos e programas de televisão. Eles riam das piadas uns dos outros. Eles exploraram novos games juntos. Depois de vários meses de amizade, Colby deu para Helper 6 diamantes no jogo que eles estavam jogando. Isso foi um presente muito generoso. O aniversário do Colby estava chegando e o Helper queria mandar um presente legal na vida real. Colby achou que não faria nenhum mal dar a Helper o seu endereço, já que ele havia prometido não dizer a estranhos. Helper jurou que não diria para ninguém, nem para os seus próprios pais. Então, começou a enviar o pacote. Eu pausei a história e perguntei para o meu filho: "Você acha que foi uma boa ideia?" "Não", ele disse, chacoalhando a cabeça vigorosamente. Bem, nem o Colby. Ele se sentiu culpado por ter dado o seu endereço, e a sua culpa começou a crescer e crescer. Na hora que ele colocou o seu pijama na noite seguinte, a sua culpa e o seu medo estavam maiores do que qualquer outra coisa em sua vida. Ele resolveu contar a verdade para os seus pais. A punição seria severa, mas poderia limpar sua consciência. Ele se afundou em sua cama enquanto esperava seus pais irem cobri-lo. Meu filho sabia que a parte assustadora estava chegando. Apesar de sua conversa sobre não ter mais medo dessas coisas, ele se inclinou para a frente com seus olhos bem abertos. Eu falei silenciosamente e deliberadamente. Ele ouviu todos os barulhos da casa. A máquina de lavar balançando na área de serviço, galhos batendo nos tijolos do lado de fora do seu quarto, seu irmão bebê balbuciando no berço, e havia alguns outros barulhos que ele não conseguia identificar. Finalmente, os passos de seu pai ecoavam lá embaixo. "Ei, pai", ele disse meio nervoso. "Eu tenho algo para te contar." Seu pai enfiou a cabeça pela porta de um ângulo estranho. Na escuridão, a sua boca não parecia se mover e os olhos estavam estranhos. "Sim, filho." A voz estava longe também. "Você está bem, pai?" o garoto perguntou. "Uhum", sussurrou o pai com sua voz estranhamente afetada. Colby se cobriu defensivamente como quem queria se esconder debaixo do cobertor. A mamãe está em casa?" "Aqui estou." A cabeça da mãe apareceu um pouco abaixo da cabeça do pai. A voz dela também estava diferente. "Você ia nos contar que você deu o nosso endereço para Helper 23. Você não deveria ter feito isso. Nós te avisamos para nunca dar informações pessoais nossas na internet." Ela continuou. "Ele não era uma criança de verdade. Ele apenas fingia ser uma. Você sabe o que ele fez? Ele veio na nossa casa, arrombou a porta e nos matou, só para que ele pudesse passar um tempo com você." O homem gordo com uma jaqueta molhada apareceu no quarto segurando 2 cabeças cortadas. Colby gritou e engasgou quando o homem jogou as 2 cabeças no chão e puxou sua faca e se moveu em direção a Colby. Meu filho gritou também. Ele cruzou os braços defensivamente acima do seu rosto, mas nós estávamos apenas começando a história. Depois de várias horas, o menino estava quase morto e seus gritos se tornaram choramingos. O assassino percebeu o gemido do bebê no outro quarto e retirou a faca do corpo de Colby. O bebê teria um tratamento especial. Ele nunca havia assassinado um bebê antes e estava animado com a oportunidade. Helper 23 deixou Colby para morrer e seguiu os choros pela casa até o quarto da criança. No quarto, ele andou até o berço. Ele levou a criança até a mesa de troca para ter uma visão melhor. Mas enquanto ele segurava o bebê, o choro parou. A criança olhou para cima e sorriu. Helper 23 nunca havia segurado um bebê. Ele balançou lentamente a criança como um profissional em seu colo. Ele limpou sua mão cheia de sangue no cobertor para que ele pudesse apertar a bochecha da criança. "Olá, pequeno carinha." A fúria e o sadismo se tornaram algo mais aconchegante e leve. Helper 23 saiu daquele quarto, levou a criança para casa, deu o nome de William para ele e o criou como se fosse seu. Depois de terminar a história, meu filho estava visivelmente abalado. Ele disse, gaguejando:
Mas pai, o meu nome é William. Eu dei uma piscada para ele e passei a mão sobre seus cabelos. É claro que é, filho. William correu para o seu quarto, soluçando de medo. Mas no fundo, eu acho que ele gostou da história. Viagem de metrô. O ar estava muito pesado naquela noite. Eu havia me embebedado como de costume, mas ainda estava sóbrio o suficiente para ter certeza que havia uma densidade sobrenatural no ar. Saí do meu apartamento pouco antes da meia-noite, segurando com firmeza aquela estranha maleta metálica que aparecera do nada na cabeceira do meu quarto há 2 dias atrás. Tentei abri-la, mas era inútil, pois não havia fechadura alguma. Apenas um bilhete dizendo para mim tomar conta dela, pois ela me daria tudo o que eu mais queria. O que era uma besteira, é claro, pois o que eu mais queria era morrer. No início cheguei a pensar que algum desgraçado estava fazendo piada comigo, fazendo piada com meu sofrimento. Mas com o passar dos dias, mais informações iam aparecendo naquela folha já levemente amassada. E no último dia, a mensagem encontrava-se da seguinte maneira: tome conta dessa maleta. Ela é a chave para que você encontre tudo aquilo que mais deseja. Pegue o metrô na estação Colline Castle Street, exatamente às 1h30 deste sábado. Estamos te esperando. Cara, se aquilo tudo era uma maldita piada, ou se eu tava ficando louco, eu não sei. Mas essa era a letra da minha esposa. O modo que ela escrevia italicamente e emendava as letras era igual. Não havia engano. Não poderia haver engano. Eu não queria que houvesse engano. Então, se realmente estava ficando maluco, não importava. Pois esse é o melhor motivo que encontrei para viver em semanas. Desde que as 2 pessoas que eu mais amo na vida morreram naquele maldito acidente de carro. Várias vezes já tentei cometer suicídio. Várias vezes o cano daquela arma já estava encostando na minha cabeça. O gelado cano de metal tremendo, tilintando na minha fonte, enquanto minhas trêmulas e suadas mãos ajustavam os dedos na coronha de segundo em segundo. O suor escorria em meio às lágrimas. E eu bebi o que deveriam ser meus últimos goles daquele uísque vagabundo. Havia garrafas vazias por todo lado. Mas não tive coragem. Em nenhuma das 8 vezes em que passei horas sentado à beira da cama tentando pressionar o maldito gatilho. E a voz do meu pai continua me assombrando. Covarde. Você sempre foi um covarde. Um maldito covarde. A culpa é sua, seu desgraçado. Se ele tivesse vivo, tenho certeza que teria aparecido no enterro só pra chegar perto de mim e dizer que eu era o culpado por aquilo. Assim como ele sempre me culpou pela morte da mãe. Desgraçado. Espero sinceramente que esteja queimando no inferno. Instantes antes de sair, fui até o espelho do banheiro e fiquei me encarando por vários minutos, tentando juntar todas as informações que ainda zanzavam na minha mente. Durante esses minutos, coloquei a cabeça embaixo da torneira e agora, com os cabelos, rosto e barba encharcados, eu pude perceber o quanto eu parecia velho. Aos 32 anos. Minha barba estava enorme e levemente grisalha. Ela percorria toda a extensão dos meus maxilares e descia pelo pescoço, terminando em fiapos. Meus olhos estavam fundos, caídos, sem brilho e sem vida. Eu não dormia direito há dias. Passava as madrugadas fumando, bebendo e tentando me matar. Mas depois de mais uma tentativa falha de meter uma bala na minha cabeça, eu acabava dormindo, chorando e me sentindo um covarde. Acho que sem vida era a palavra certa para me definir. Eu me sentia um casulo oco apodrecendo. O meu interior, a minha alma, o meu amor, a minha vida havia acabado no exato momento que recebi aquele telefonema da polícia informando a tragédia. Alô? Quem fala? Sr. Macfield? Sim, isso mesmo. Aqui é da polícia. Sinto lhe informar, mas houve um acidente. Sua esposa e sua filha, elas... Bem,
Do que você está falando? Onde estão minha esposa e minha filha? Eu sinto muito, senhor. Elas sofreram um acidente. Nós as levamos para o hospital, mas os ferimentos eram... Não. Cala a boca. Não diga mais nada. Apenas passa o telefone para minha esposa imediatamente. Houve um momento de silêncio, seguido de um suspiro do outro lado da linha. Ela morreu, senhor. Eu sinto muito. Que? Por que você está fazendo isso? Seu cretino, por que você está falando essas coisas? Nós sentimos muito, Sr. Macfield. Eu irei lhe passar o número e o endereço. Alô? Sr. Macfield? O senhor está aí? Alô? De repente eu passei a não ouvir mais nada. O telefone caindo da minha mão, escorrendo devagar, enquanto eu andava quase catatonicamente de um lado para o outro, me ajoelhando com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. As luzes da casa pareciam distorcidas e desfocadas. Não havia mais som algum no ambiente. Aquilo não podia ser verdade. É claro que era só um maldito pesadelo. Bati no meu rosto inúmeras vezes para acordar logo e abraçar minha filha e minha esposa. Mas eu não acordava. Acho que ainda não acordei. Mas isso tudo acaba essa noite. Eu posso sentir. Cheguei na estação a 1h10 da manhã. Não havia muita gente. Apenas um gari com seu macacão laranja reforçado, balançando a vassoura para lá e para cá, trazendo lixo, juntando com um enorme pá amarelo e colocando dentro de um latão azul com rodinhas. O homem me olhou e eu desviei o olhar, de forma pouco natural, como se estivesse me escondendo. Passei então por outros 2 sujeitos que estavam próximos à beira dos trilhos conversando. Sentei em um dos bancos vazios acoplados na parede e fiquei esperando a chegada do metrô a 1h30. Enquanto esperava, notei que algumas das pessoas que estavam ali pareciam melhor. Não, era apenas impressão minha. Ou não? Mas mesmo assim fiquei nervoso. Tentei agir de forma natural, mas acabei segurando a maleta um pouco mais firme e indiscretamente do que eu queria. Merda. Por que estava me olhando? Então, o metrô chegou, a 1h30 em ponto. Eu entrei nele tão rápido quanto pude. Lá dentro estava quase lotado. Andei um pouco pelo vagão e cheguei ao lado de uma senhora idosa de cabelos curtos e bem brancos. Ela olhou para mim com um olhar simpático e um sorriso nos lábios, como se estivesse dizendo para eu ficar à vontade. Retribuí o sorriso, tentando ser simpático, mas sem muito sucesso. Então sentei ao lado dela. O local estava extremamente barulhento, muito mais que o de costume. Coloquei a maleta no colo e fiquei olhando para uma direção qualquer. Pensamentos aleatórios me vinham à cabeça. Olhei para o meu relógio e ainda marcava 1h30. Meia hora depois continuava marcando o mesmo horário. Devia ter estragado. Resolvi me levantar um pouco. Estava impaciente. Foi então que notei algo. Todos os passageiros carregavam uma maleta prateada consigo, inclusive a senhora idosa. De repente o metrô tremeu, como se algo o tivesse atingido. As luzes do teto piscaram e uma delas estourou. Todos ficaram assustados. Alguns se abaixaram. Em seguida houve um impacto ainda mais forte e dessa vez eu não consegui me segurar. A maleta voou dos meus braços e eu dei com a cabeça em um dos ferros de apoio. Caí, desacordado no chão. Jack, meu amor, acorda. Papai. Jack. Papai, levanta, papai. Levanta, meu bem. Falta pouco agora. Abri os olhos assustado e fui recobrando a consciência aos poucos, me levantando com o apoio dos braços, depois dos joelhos. Levei a mão à testa para ver se estava sangrando. Não estava. Mas eu sentia uma dor insuportável na lateral da cabeça. Parecia que meu cérebro havia explodido. Um pouco tonto e enjoado, vomitei uma espécie de líquido negro. Segurei nos ferros de apoio. Fiquei parado uns instantes até melhorar.
O metrô estava completamente silencioso. Espere aí. O que está acontecendo? As pessoas haviam desaparecido. Procurei minha maleta. Ela estava em cima de um dos bancos. Peguei e olhei assustado ao redor. Fui até uma das janelas, estava muito escuro e não dava para enxergar nada. Era como se o metrô estivesse andando sobre um grande vazio. Percorri todos os vagões o mais rápido que pude. Todos estavam vazios. Enfim, cheguei no vagão de controle, mas não havia ninguém ali dentro. Olhei para fora pelos vidros frontais. Não havia trilhos, não havia túnel, não havia nada. Que merda é essa? Então uma luz branca apareceu ao longe. Foi ficando cada vez mais próxima e intensa, até tomar por completo o ambiente. Meus olhos demoraram para se acostumar àquele enorme clarão, mas depois de um tempo eu consegui abri-los. O metrô continuava andando. Ou será que estava voando? O estranho zunido impregnou o ambiente. Olhei para a maleta, ela estava aberta. Dentro dela havia uma chave branca. O que eu deveria fazer com isso? Olhei para o painel de controle. Havia uma entrada ali. A palavra liberdade estava escrita acima dela. Minha chave encaixou perfeitamente. Quando eu girei, o metrô parou. Fui até uma das portas de saída e saí em um lugar sem decorações. Tudo era exageradamente branco e brilhante. Não havia bancos, não havia luminária, não havia portas. Havia apenas um grande vazio. 2 sombras surgiram ao longe. Minha visão ainda se acostumava à intensa luminosidade. Segui com a mão sobre os meus olhos para tentar filtrar melhor a luz. Quando cheguei perto o suficiente, lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Abracei minha esposa e minha filha. Ela colocou a mão sobre o meu rosto e me beijou. Segurei o mais firme possível e as enchi de beijos, enquanto chorava sem parar. Não sei ao certo quanto tempo ficamos assim, mas eu não iria mais soltá-las. O sonido ainda tomava conta do ar, e ficou mais alto por alguns segundos, mas depois ele foi desaparecendo. E eu finalmente pude ouvir a voz das duas. Elas me pediram para levantar, me deram as mãos e me levaram até uma porta que não havia ali antes. Entramos e fui tomado por uma sensação de paz e felicidade nunca antes sentidas. Até então eu estava com medo. Medo de perdê-los de novo. Medo de que aquilo fosse uma alucinação. Mas pouco tempo bastou para mim perceber que poderíamos ficar juntos novamente. Nunca mais nos separaríamos e isso era tudo o que eu queria. No meu apartamento, jazia meu corpo tirado de barriga para cima na cama. Haviam várias garrafas de uísque vazias na escrivaninha e logo abaixo, o cartucho da bala rolava lentamente pelo tapete, até finalmente parar embaixo da cama, onde o sangue escorria e estava formando uma poça. Sobre meu colo estava um álbum de fotos de família. Várias fotografias estavam espalhadas pela bagunçada cama. Na minha mão esquerda, o rosário da minha esposa estava fechado firmemente entre meus dedos. E na minha mão direita estava o revólver 38 com o cano ainda quente. O visitante. O último incidente aconteceu nesse domingo. Eu estava no meu escritório digitando um e-mail para o trabalho quando achei ter escutado um barulho vindo da minha cozinha. Apenas ignorei. A casa que eu moro atualmente é bastante antiga e barulhos estranhos não eram algo que me deixava espantado. Depois de 5 minutos escutei o barulho novamente. Parecia um clique. E nesse momento eu realmente me assustei. O som era praticamente igual ao de uma porta sendo destrancada. Mais precisamente a minha porta. Abri uma das gavetas e retirei meu revólver de lá, fechando novamente em apenas alguns segundos. Levantei calmamente, tentando fazer o mínimo de barulho e andei em direção à porta do escritório, abrindo cuidadosamente e olhando para o corredor. A escuridão me deu boas-vindas. Horrível e quase palpável. Apenas uma nuvem negra escondendo seja lá quem estivesse na minha casa, mas me protegendo ao mesmo tempo. Conhecendo minha casa como se fosse a palma da minha mão, nem tentei acender a luz. Se alguém estivesse realmente ali, eu queria ter a chance de assustá-lo. Andei lentamente no corredor, enquanto tentava escutar atenciosamente qualquer coisa. Silêncio. Será que eu imaginei coisas? Enquanto eu andava, escutei outro barulho vindo da cozinha, mais precisamente, do outro lado da casa. Nenhum sapato, até mesmo bota, poderia fazer aquele tipo de barulho.
Será que o invasor removeu os sapatos antes de entrar? Pelos passos que eu escutava, não parecia ser de uma pessoa adulta. Parecia ser passo de uma criança ou de algum cachorro mediano. Nesse momento eu decidi falar alguma coisa. Olá? Eu falei alto, o som da minha própria voz me fazendo recuar. Para de idiotice, cara. Falei pra mim mesmo e gritei de forma mais séria que o invasor. Eu tô armado e a polícia já foi contatada. Após falar isso, xinguei mentalmente, sem entender o motivo de eu não ter ligado pra polícia enquanto estava no escritório. Andei até a cozinha e entrei lentamente no cômodo, pra perceber que eu estava sozinho lá. Tudo parecia estar no lugar até que eu decidi que seria uma boa ideia acender as luzes. Para o meu horror, a porta dos fundos, a mesma que eu havia checado 2 vezes naquela noite, estava completamente aberta. Como se isso não fosse suficiente, havia 2 marcas de pés no piso da minha cozinha. As pegadas eram pequenas e sujas com algo que lembrava músico. Fechei a porta rapidamente. Quem tá na minha casa? Pensei. Minha mente parecia correr. Eu não conseguia formular as coisas direito. E como conseguiu destrancar as portas? Decidi seguir as pegadas e um novo som alcançou minhas orelhas. O som de uma conversa abafada vindo de cima. Seja lá quem fosse aquilo, estava no meu quarto. Eu engolia seco e senti o nervosismo tomar conta de mim. É a minha casa. Quem estivesse sussurrando no meu quarto estava mais do que invadindo minha privacidade. Estava ameaçando minha segurança. Eu precisava lidar com aquilo. Eu comecei a subir as escadas em passos lentos e quando alcancei o topo eu gritei. Quem tá aí? O silêncio me recebeu. Eu tenho uma arma e eu vou usá-la. Quem que tá aí? A adrenalina era a única coisa correndo pelas minhas veias naquele momento. E sem mais preocupações, comecei a andar rapidamente até empurrar com força a porta do meu quarto. Meu sangue gelou. Chequei no closet e debaixo da cama, mas não tinha ninguém lá. Será que eu tava ficando louco? Fiz o mesmo caminho de volta até o corredor, quando a porta subitamente se fechou atrás de mim. Eu gritei de medo e voltei para os degraus, descendo a escada, correndo pela cozinha e chegando até meu escritório. Empurrei a porta e a fechei, trancando ela no mesmo momento. Sentei na cadeira e literalmente desmaiei. Acordei um tempo depois ouvindo passos na escada, na cozinha e, para o meu espanto, perto do meu escritório. Fechaduras pareciam não ter serventia quando se tratava dessas entidades. Mas mesmo assim, esperei atentamente a maçaneta girar. Ao invés disso, ouvi algo que me gelou o sangue. Uma voz sussurrava perto da parede. Uma voz horrível que provavelmente pertencia a alguém ou alguma coisa que já não estava mais viva. Meu coração doía e eu podia sentir meus dedos tremendo fortemente. A maçaneta começou a girar. A porta se destrancava como se fosse mágica. E então, de repente, se abriu. Nada. Vazio. Escuridão. Senti como se estivesse maluco, mas foi aí que ouvi os passos novamente. Só que dessa vez, indo embora e ficando cada vez mais distantes do meu escritório. Depois do que parecia ser uma eternidade, eu levantei ainda tremendo e alcancei a cozinha. A luz estava acesa e nada parecia fora de ordem. A porta dos fundos estava fechada e eu podia ver que estava trancada. Olhei ao redor e percebi um papel em cima da mesa. Me movi lentamente, pegando nas mãos e começando a rir nervosamente. Dizia: desculpe, casa errada. Um, dois, três, testando. Por Daniel Magalhães. Antes de tudo, esse áudio é um teste para saber se finalmente a gravação está acessível no armazenamento interno do MP3. Tentativa número 37. 1, 2, 3, testando. Acho que funcionou. Olá, a quem estiver ouvindo ou a quem interessar. Se alguém um dia achar esse áudio e os demais que vou tentar gravar, por favor, faça com que o público tenha conhecimento de tudo que eu vou dizer. Creio que isso vai ajudar a entender muita coisa. Ou não também, sei lá. Tentei por diversas vezes gravar isso e tentar contato com alguém de onde eu vim. Desculpa.
Quase que eu esqueci de me apresentar. São tantas tentativas que uma hora a gente esquece que a cada nova, a apresentação é fundamental. Me chamo Abner. Eu já tô nesse lugar há pelo menos uns 67 dias. E isso se meus cálculos estiverem corretos. Porque nesse lugar, o tempo não é linear. Nasci e cresci no Paraná, o estado do sul do Brasil. Tenho 29 anos e meu maior sonho é sair desse maldito lugar. Eu sou uma pessoa bem nostálgica e sabendo disso você pode imaginar o quanto eu amo Vilharias. Por sorte, ou azar, no bendito dia em que tudo aconteceu, eu tinha colocado na minha bolsa meu MP3 de 32 GB que comprei há uns 17 anos, em 2007, daqueles que parecem um vapor de hoje em dia. Junto com ele, na bolsa eu joguei mais uma dúzia de caixas de pilhas alcalinas, do tipo a... Você não tem noção do quanto esse negócio consome a pilha e, infelizmente, eu comprei ele bem no início da febre dos aparelhos MP3, quando o preço dos que vinham com bateria recarregável ainda era bem alto. Desde que cheguei aqui eu tento usar o gravador do aparelho, mas simplesmente não funciona direito. Até aparece no visor que está gravando, mas quando eu vou escutar o áudio não existe nada no armazenamento interno. Como se nunca tivesse sido feita nenhuma gravação, e o espaço do armazenamento digital do MP3 está lá, intacto. Eu já tinha até desistido de fazer isso, mas eu preciso continuar tentando gravar para registrar algumas coisas que aconteceram recentemente, que são no mínimo intrigantes. Acho que lá pelo 22º dia que eu estava aqui, eu achei um rádio amador antigo em uma das casas, ligado em uma bateria de carro de 60 amperes, no fundo de uma garagem, o que me deu esperanças de que não fosse o único nesse lugar. Porém, não encontrei ninguém ainda nesses 67 dias. O rádio funciona, ele liga, mas fica dando somente estática. Depois que eu encontrei esse rádio, eu montei meio que uma base, onde estou agora, para ver se chega alguém ou alguma mensagem. Outro dia eu ouvi uma voz que parece ser de uma mulher no rádio pronunciando apenas um som que entendi como sendo a sílaba N. Como se tivesse um corte na mensagem, mas o rádio só captou a parte final da palavra. Entende? Mas só. Já rodei aqueles botões trilhões de vezes para achar alguma frequência. Mas parece que nada funciona. E se eu não sair para continuar a explorar, eu vou morrer de tédio aqui. Além disso tudo, tem outra coisa que aconteceu também que preciso contar nessa mensagem. E isso talvez seja a minha maior motivação para querer sair daqui logo. Esse lugar, bem, ele é igual ao lugar de onde eu vim. Mas tudo é velho, podre e cheira mal. O que me levou a imaginar que aquela série, Stranger Things, poderia ser real, me deixando com um leve cagaço, já que eu podia, uma hora ou outra, dar de cara com um bendito Demogorgon. Mas como eu já falei, 67 dias se passaram e eu não vi até agora absolutamente ninguém em lugar nenhum, nem mesmo um animal ou um inseto. Estranho, né? Eu também achei. Mas pra mim, que sempre foi meio antissocial, não pesou tanto no início. Só que chega uma hora que você enlouquece quando não vê ninguém. Isso tudo me forçou a finalmente me alimentar das frutas que tem aqui, que são a única coisa que ainda lembram as frutas que já comi na realidade onde cresci. Digo lembram porque o gosto não é igual. Aliás, é péssimo. Mas na hora da fome até a casca da árvore eu estava disposto a provar. Lógico, no início eu achei que fosse um pesadelo, ou que o mundo tinha acabado e só eu, de alguma forma milagrosa, fui o único sobrevivente. Ou o único burro suficiente para continuar na superfície da Terra e todos os sobreviventes tinham ido para o subsolo para sobreviver. Como naqueles filmes de futuro distópico, sabe? Mas uma coisa sanou todas as minhas dúvidas e piras sobre o que estava acontecendo. Uma coisa que confirmou algo que eu já tinha lido, ouvido falar e pesquisado na internet algumas vezes, mas que eu nunca acreditei ser real. Achava que era só um sensacionalismo de gente que quer aparecer. Enfim, algo que mudou completamente o que eu achava que estava acontecendo. Eu finalmente descobri onde eu tô. E parece que eu tô ficando louco, até porque eu sempre achei que esse lugar fosse uma mentira. Como eu descobri, essa é a parte mais estranha e intrigante. Em um dos dias em que eu estava vasculhando uma das inúmeras casas que encontro nas minhas andanças por esse lugar inóspito, e incrivelmente igual a de onde eu vim, entrei em uma que se diferenciava entre as outras.
todas sem exceção possuíam um mato alto ao seu redor, porém, diferente dos outros lugares que passei, essa parecia ter alguém cuidando dos seus arredores. Porque a grama em torno não era tão alta quanto a maioria e foi o único lugar que vi até agora em que a vegetação ao redor não era cinza, parecendo mais com um verde azulado. Me aproximando da casa, chamei para ver se tinha alguém dentro, ou por perto, mas como sempre, a minha resposta foi o profundo silêncio. A não ser pelo som de algumas folhas se mexendo ao vento, que também era raro por aqui. Entrei e me deparei com uma cena um tanto quanto estarrecedora. Um crânio humano rodeado de velas acesas e do lado uma folha de papel. Tipo aquele papel madeira que a gente usava para trabalhos da escola. Com apenas 3 palavras escritas. Bem-vindo a Sete Além. Eu nem consigo descrever o misto de emoções que tomaram conta de mim naquele momento. Mas foi algo como medo seguido de pavor e confusão com um leve toque de pânico e empolgação. Já que finalmente pude confirmar que mais alguém além de mim estava naquele lugar. E que eu não era o único ser pensante neste fim de mundo. Virei minha cabeça para todos os lados, gritando com o que quer que tenha feito aquele protótipo de altar macabro e bizarro para chamar minha atenção. Mas parecia que apenas um silêncio me acompanhava como sempre. Olhei por toda a casa, indo com cuidado de cômodo em cômodo, esperando encontrar alguém, mas a única coisa interessante que encontrei foram algumas fotos tipo Polaroid, de aparência antiga de algumas paisagens em um dos quartos mais ao fundo. Aí você pode estar se perguntando, mas o que tinha de interessante naquelas fotos, Abner? Bom, olhando de longe, do outro lado do quarto, algumas daquelas paisagens eram bem familiares. Mas eu não sabia bem ao certo o porquê. Sentei na cama que ainda estava feita, como se ninguém tivesse deitado nela por um bom tempo, já que ela estava infestada de poeira e com as fotos em cima. Peguei todas e comecei a passar uma a uma. E qual não foi minha surpresa quando reparei em cada uma delas, e vi o motivo da familiaridade. Em todas as fotos existia uma pessoa com mochila nas costas caminhando, mas sempre de perfil ou de costas, quase como se as fotos fossem tiradas por um perseguidor ou stalker. O mais bizarro veio quando reparei que a mochila do rapaz da foto era a mesma da minha. E que, na verdade, o rapaz da foto era eu. Como eu estava ali em uma foto antiga? Quem tirou essas fotos? Como elas foram parar naquela casa no meio do nada? O que significava aquela imagem que vi ao entrar na casa com aquela recepção de boas-vindas? Aquele quarto ficava nos fundos da casa, como eu já mencionei antes. Naquela hora eu escutei alguém ou alguma coisa andando sorrateiramente no matagal atrás do quarto. E não poderia ser o vento. Depois de mais de 2 meses nesse lugar sozinho, você aprende a identificar quando um som não é som de vento batendo nas árvores ao seu redor. Levantei imediatamente da cama para ver a janela. Mas não tinha nada. Eu comecei a achar que eu estava ficando maluco. Foi então que tudo começou a ficar apavorante de verdade. Um frio inexplicável começou a subir pelas minhas pernas, alcançando minha coluna e apertando meu peito com uma velocidade apavorante, terminando com um estalo na nuca, que me deixou ofegante e desorientado. O pavor simplesmente tomou conta de mim. Mas aparentemente, por nenhuma razão. Já que nada aconteceu. Ou pelo menos eu achei que não tinha acontecido. Precisei de um instante para respirar e me recompor. Peguei todas as fotos e me abaixei, abrindo minha bolsa e a joguei lá dentro. Levantei e... tudo apagou. Acordei na minha base secreta e todas as lembranças vieram como um tiro na minha mente. Mas tudo ao meu redor estava do mesmo jeito que eu lembrava. Até as frutas podres estavam em cima da mesa suja, do mesmo jeito que as deixei antes de jogar todas no lixo. Como eu lembrava que tinha feito na memória do que eu achei ser um sonho bizarro. Mas então eu senti uma dor na nuca. Levei a mão até lá como um reflexo, onde encontrei um inchaço muito dolorido. Corri para ver o que tinha dentro da minha mochila e lá estavam as fotos e um papel madeira. Fiquei atônito e novamente o pavor me tomou quando li novamente aquelas malditas 3 palavras. Bem-vindo a Sete Além. Cafiotos. Pretendo terminar essa carta antes que o veneno faça efeito no meu corpo. Custou a mim tempo e dinheiro considerável,
para que enfim eu finalmente conseguisse uma substância que me matasse sem dor, mas sem que eu precise causar náuseas para as enfermeiras que me acharem no meu quarto. Na rua que nasci e passei minha infância, nos subúrbios de uma cidadezinha do Arkansas, havia um velho senhor que dizia ter lutado na Primeira Guerra. E dizia que nela perdeu tudo o que já amou: sua mulher, seu futuro filho e metade da sua perna. Por isso ele dizia odiar todos os alemães e seus falsos deuses. Quando questionado sobre quem seriam os falsos deuses, ele dizia que eram os frutos de acasalamento entre a morte e a loucura. Seus nomes já eram suficientes para levar o mais corajoso dos homens à insanidade. Poucos anos mais tarde, o velho morreu em sua cama. Em alguns anos a mais, fui forçado a abandonar meu lar e me sujeitar ao serviço militar. Não estávamos em tempo de guerra ou crise. Porém, após a derrota fascista, todos os salários subiram, e uma carreira no exército era simplesmente a mais fácil. Ou ao menos, aparentava ser. Nos primeiros meses, após uma discussão com o superior, que se certificou de infernizar minha vida depois disso, eu fui me tornar um limpa-convés no barco de uma companhia, que em troca de ser disponibilizado barcos durante a guerra, recebeu soldados como funcionários. Durante os primeiros dias, tudo correu relativamente bem. Se não fosse pelos enjoos e náuseas constantes da minha tripulação, que nem sequer havia visto o mar, onde eu estava incluído. Diferente do meu serviço em terra, no barco virei amigo do capitão. Ambos havíamos sido desprezados pelo general que me colocou naquele barco. E éramos os únicos dois em todo o barco que torciam para a mesma seleção de futebol. Logo, nos tornamos bons companheiros. Até que após uma forte tempestade que havia nos tirado algumas poucas milhas para longe da rota que seguíamos, avistamos um velho pesqueiro alemão. Parecia estar abandonado há pelo menos uma década. O capitão da nossa embarcação deduziu que pela localização do barco, assim como aparentava não ter ninguém a bordo, se tratava de um barco espião, e que a tripulação já devia ter sido capturada ou morta há muito tempo. Ele pediu que metade dos guardas do barco fosse até o pesqueiro, posição que, coincidentemente, eu havia sido promovido alguns dias antes. Então eu e mais 2 homens fomos até o barco alemão, armados com velhos fuzis militares. Ao chegarmos na embarcação, a primeira coisa que notamos foi o cheiro forte de sangue e enxofre que parecia vir da sala de máquinas. Fora isso, o barco estava limpo de forma surreal. Se não fosse por termos reconhecido que era um modelo antigo, seria impossível dizer que o barco tinha mais de 10 anos. Cada peça de metal brilhava como se tivesse sido feita na prata mais polida do mundo. Tiramos na moeda para selecionar quem iria descer para descobrir a causa do mau cheiro. Obviamente, com o azar que tive durante toda a minha vida, eu fui escolhido pelo destino. Destravei a arma e desci até a parte de baixo da embarcação, atento a cada som que eu escutasse. Naquele momento notei outra coisa. Era impossível escutar o barulho de fora ou sentir o balanço do mar. De certa forma, era como se eu tivesse parado no tempo. Ao finalmente chegar na sala de máquinas, tive uma visão que não posso descrever em palavras. Era como se todos os membros da tripulação tivessem sido quebrados, retorcidos e esmagados. E, enfim, empilhados em cubos de carne, sangue e ossos quase que perfeitos. No centro da sala onde deveria estar o motor, havia somente uma placa de pedra coberta de algas e inscrições em letras que jamais tinha visto antes. Ao tentar ler os símbolos, uma sensação de náuseas e vertigem tomou conta de mim. Como se meu cérebro estivesse sendo sugado por um canudo em minha testa. Alguns segundos depois, retomei os sentidos e tentei analisar a sala. Na parede, pintado com o que parecia ser sangue e fezes, estava uma palavra com letras anormais. Escrito de uma forma que as últimas letras pareciam ter sido feitas como alguém se contorcendo ou em loucura. Cafiotos. Uma dor agonizante tomou conta de mim quando eu li. Ao me virar para a saída, vi um ser asqueroso. Tinha o corpo de um lagarto, porém humanoide. No lugar de sua cabeça havia apenas uma massa negra feita de olhos, tentáculos e bocas. O cheiro da criatura me atingiu em segundos. Era uma mistura de enxofre e carniça tão forte que me fez perder a consciência em poucos segundos. A última coisa que vi foi os tentáculos da criatura se moverem em minha direção. Acordei, segundo o capitão, 3 dias depois na enfermaria do meu barco. Meus companheiros, segundo ele,
Impacientes com a minha demora, foram para a sala de máquinas e me encontraram inconsciente em uma poça de fezes e sangue. Após verem um bolo de corpos, me tiraram de lá, e logo depois afundaram a velha embarcação com algumas bananas de dinamite, como fora ordenado pelo exército americano. Quando questionei sobre a placa e as inscrições na parede, eles afirmaram não ter visto nada. A princípio acreditei. Até um dos que me resgataram tirou a própria vida, colocando a cabeça em um moedor de carne. As memórias da palavra e da criatura que vi naquele dia continuaram a me causar pesadelos durante toda a minha vida. Sinto que aquela criatura pretende, em algum momento, vir me buscar, e confesso ter medo do que ela poderia fazer para mim. Por isso, eu peço que entendam minha decisão de tirar minha própria vida. Poucos minutos atrás, escutei sons do lado de fora, e um forte cheiro de sangue e enxofre tomou conta do quarto. Sei que ele está aqui, e nada vai impedir de vir me pegar. Opa, Legião, tô aqui no final, só pra dar um recadinho. Considere se tornar um apoiador. Saiba que todo apoio vai ser de extrema importância. Todo e qualquer apoio feito pelo Apoia-se tem vantagens exclusivas. O link tá logo abaixo e considera, tá? Não é obrigatório, mas se você puder ajudar, eu vou ser extremamente grato. Agradeço e tenha bons devaneios.